Mendanha, que assinou sua filiação ou seu alistamento, como a gente estava conversando aqui, ele e Cileide Alves estavam conversando fora do ar. Cileide perguntou se ele estava pronto para a guerra, ele disse: me alistei no sábado. Se filiou ao Patriota no sábado, último dia, né, das filiações, e ao lado do presidente do partido, Juscelino Braga, o ex-prefeito de Aparecida, definiu, portanto, o rumo, é do Patriota e é pré-candidato ao governo de Goiás. E sobre a campanha, sobre a pré-campanha nesse momento, a gente conversa então com o Gustavo Mendanha. Ex-prefeito, bom dia. Ô Rubens, bom dia Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Bom, eu sofri muito aí com as fake news há quase um ano, eu acho que eu venho sofrendo com isso. Muita gente não acreditava que seria possível a minha renúncia. Agora já depois da renúncia, oficialmente pré-candidato ao governador do estado de Goiás. Vou tentar aqui me controlar para não chamar de prefeito, né? Porque é ex-prefeito, mas a gente tantas e tantas entrevistas aqui chamando de prefeito, falando de Aparecida. Não vamos deixar de falar de Aparecida também, porque deixou o cargo. Mas, enfim, ex-prefeito, hoje pré-candidato. Gustavo, qual é a estrutura que você tem hoje, né? O senhor já definiu a filiação ao Patriota. Me parece que já há outros partidos que fazem parte desse grupo de oposição que desde o ano passado, segundo semestre do ano passado, o senhor dizia que queria construir esse grupo. Esse grupo tem quem hoje, qual é o tamanho e quais são os partidos que estão formando esse grupo de oposição? Olha, são 4 partidos, né? O PMN, a Mobilização Nacional, o PTC, que hoje é o Agir, né? E o antigo PSDC, hoje o DC, Democracia Cristã, além do meu partido, que eu me filiei, o Patriota, do presidente Braga. Claro que a partir de agora nós vamos começar um processo de diálogo, de conversação, aqueles que tiverem a mesma convergência e, obviamente, aqueles que não tenham candidatura, nós vamos conversar com alguns aí para buscar um entendimento nesse primeiro momento. Ainda é possível, na visão do senhor, pelo que o senhor tem conversado, e há pessoas próximas ao senhor que falam publicamente ainda da possibilidade de, até as convenções, o PL passar a apoiar o senhor de novo. Essa era a vontade da Magda Mofato, do Flávio Canedo, mas não foi a definição vinda de Brasília. O senhor acredita ainda nessa possibilidade de apoio do PL e, quem sabe, até do presidente Bolsonaro? Ô Rubens, eu busquei sempre construir a minha vida pautada no diálogo. E a maioria dos líderes partidários que estavam ao meu lado, enfim, conversei com amigos, conversei com minha própria família, defendia que eu pudesse buscar esse afinamento com o presidente, né? E eu estive em Brasília, conversamos por 2 momentos, né? Não foi possível, enfim, eu não sei se isso será possível e nesse primeiro momento provavelmente seja difícil. Agora, o que nós vamos continuar conversando, tem outros partidos que apoiam o presidente, tem partidos que não apoiam. Eu acho que nesse momento é buscar uma convergência de ideias para que nós possamos ter um exército, né? Como eu disse aqui, eu me alistei ao Patriota, mas um exército para enfrentar o governo esse ano. Independente disso, da definição do PL, o senhor será, da parte do senhor, o senhor será um candidato lá na frente bolsonarista ao governo de Goiás? Olha, eu já declarei voto. Eu disse que, obviamente, por se não tiver aliança, não poderei fazer campanha. Mas eu já não vou ser incoerente. Se eu fui lá no presidente, é porque realmente eu busquei um alinhamento. Então, provavelmente, se não tiver um alinhamento com um partido, não possa fazer campanha, mas estarei votando no presidente. Temos várias questões aqui, também a sua. Cileide Alves, Gustavo Mendanha, pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota conosco. Cileide. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo aqui, Cileide. né? Tenha uma boa semana. Gustavo, a gente começou aí brincando com a história de exército e alistamento. Eu queria saber o seguinte, né? Nesse raciocínio aí, nas pré-batalhas que aconteceram até o dia 2 de abril, eu acho que uma das mais marcantes, certamente, foi a reunião onde estava o presidente para pedir o apoio dele. E depois ele negou. Não foi assim, algo humilhante da sua parte essa ação, já que era um evento público, que havia outros candidatos e que você foi sem ser uma conversa específica para você com o presidente? Não, foi um gesto de humildade, Cileide. E humildade é uma coisa que eu tenho no meu coração. Sempre fiz política, conversando, dialogando. Quando erro, eu peço desculpa, peço perdão. Eu não sou um político como nós temos hoje à frente do estado de Goiás, autoritário,
que acha que é o dono da razão. E as pessoas que estavam ao meu lado, o PL de Goiás, imagina que foram 10 deputados estaduais, 2 deputados federais, então não fui sozinho. E fui, claro, a partir do convite do presidente nacional, que torcia muito para que eu fosse para o PL. Então foi sim um gesto de humildade e que não foi possível. Eu reconheço a ligação que o presidente tem com o Major Vitor Hugo. Eu acho que é salutar ele apoiar, até pela relação que os dois têm. Agora, fomos tentar ali um alinhamento, enfim, uma convergência para que fosse benéfica para o presidente e que a gente pudesse alinhar os partidos também que estão com o presidente. Está grande, não? Depois do anúncio do presidente, essa aliança é carta fora do baralho, ou você acredita que lá na frente ela ainda será possível, dependendo do desenrolar dos acontecimentos daqui para lá? Eu acho que tudo pode acontecer. Eu estou à disposição para conversar com o Major Vitor Hugo, se for possível. Se não, ele não será meu adversário. Eu tenho só um adversário, que é o governador atual, Ronaldo Caiado. Então, aqueles que estiverem lutando, eu vou respeitar, eu não vou tentar, de alguma forma, reduzir o poder de fogo dessas pessoas. Eu acho que todos nós temos que ter o mesmo sentimento, é que Goiás não pode ficar mais parado, as pessoas não podem ficar mais sofrendo com políticas apenas em eleições. Um governo que se propôs a fazer tantas coisas e não fez nada, e mais do que isso, a grande marca deste governo é a mentira. Eu acho que nós precisamos de um governo que se propõe a trabalhar com a verdade, com a transparência, e é isso que eu vou fazer. Bom, sobre o governador, você tem dito muito que a marca dele é a mentira. Por que você trabalha com esse argumento? Sileide, todas as reuniões que foram feitas nas eleições, ele fez 2 promessas, para não dizer de outras. Eu vou me ater a 2 que todos sabem, né? A redução do ICMS do combustível e estaria acabando com a indústria da multa dos pardais. Ele não cumpriu essas 2. Além de não ter levado infraestrutura, além de não ter valorizado os servidores públicos, além de não ter um diálogo com o setor produtivo, com o produtor rural, enfim. São várias as promessas que foram feitas e não foram cumpridas. E eu acho que nós precisamos realmente de um governo que se apegue àquilo que as pessoas querem. Aliás, já anunciar aqui que no sábado nós lançamos a plataforma, Sileide, gustavomendanha.com.br, onde nós vamos estar ouvindo sugestões, reivindicações para a gente construir o nosso plano de governo. E uma coisa eu quero aqui já fazer um compromisso. Nós não vamos nos comprometer em nenhuma promessa que não seja exequível, né, para que o que ocorreu em Goiás, né, que hoje deixa as pessoas realmente indignadas, não volte a acontecer. Precisamos de um governo que realmente paute pela verdade, que seja transparente e que queira realmente governar com os goianos, né? O primeiro passo que nós daremos nessa importante caminhada, sendo eleito, é ter as principais secretarias ou todas as secretarias ocupadas por goianos. Hoje nós temos aí pessoas que são de outros estados, que não têm amor pelo nosso estado, que não têm amor pelas pessoas tomando as decisões importantes. Bom, você citou 2 casos aí. Você foi candidato em 3 eleições. Você nunca fez uma promessa que depois não foi possível cumpri-la? Ô, Sileide, eu comecei a minha vida muito jovem na política, né? Eu fui eleito com 24 anos no primeiro mandato. Pode ser que uma ou outro compromisso, pode ser que isso não aconteceu. Agora, eu fiz sempre achando que poderia ser execuível. Um homem com quase 40 anos de vida pública, ele tinha conhecimento daquilo que ele iria fazer e o que não iria fazer. Então, realmente, ele fez enganando a população, ele fez sabendo na cabeça dele que não seria execuível. E, infelizmente, todos nós temos sofrido os efeitos disso. Todos os meses, nós que vamos ao supermercado, somos pessoas simples, a gente vê o efeito desse alto combustível que nós temos hoje. Não só do combustível, eu podia falar de outros tributos aqui, que foi proposta a redução e que não ocorreram. Então, acho que nós precisamos, sim, de políticos que pautem pela verdade e claro, que possam reconhecer a importância do povo. Não um político que viva distante da população, que permita as pessoas chegarem perto só no momento eleitoral, é o que nós vemos hoje. Gustavo, você é prefeito, você também... Não, Sileide, não sou mais prefeito, viu, Sileide? Ok, mas o que eu vou falar aqui, você era prefeito. Você, como prefeito, você sabe que a quantidade, o quanto ICMS o município recebe relativo ao combustível.
Sendo governador, você reduziria o ICMS como você cobra que Caiado faça? Ô, Cileide, nós tivemos alguns governadores que reduziram o ICMS, né? O governador Ibanez de Brasília, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, para citar 2 aqui, se não me engano, foram 5 que reduziram. A conta é simples, nós temos muitos empresários, eu, por exemplo, você sabe que eu estou numa cidade que nós temos aqui mais de 1.000 indústrias. O que eu tenho conversado com os empresários é que muitos têm deixado de abastecer em Goiás, abastecendo em outros estados. Tem noção? Eles estão ampliando a capacidade dos tanques de combustível, porque a conta realmente não fecha abastecendo aqui em Goiás. Então, nós estamos perdendo receita. Eu acho que nós temos condição, sim, de reduzir, não zerar, não estou propondo zerar. Nas eleições, nós vamos propor aquilo que seja viável, mas temos condições, sim, de reduzir para que nós não tenhamos o combustível mais caro do país como nós temos hoje. As prefeituras, como a de Aparecida e outras, suportariam uma redução desse combustível? Porque durante todo esse processo aqui, as prefeituras manifestaram contra. Você acha que elas vão ficar a favor disso? Olha, como eu disse, se a gente consegue abastecer mais veículos, isso vai ser compensado. O que nós não podemos é prejudicar o contribuinte, prejudicar o cidadão comum por falta de sensibilidade. Isso eu não terei. Bom, você ficou com esses partidos que são partidos pequenos, DC, PMN, PTC, além do Patriota. Isso lhe dá pouco recurso de fundo partidário e tempo de televisão, além de lideranças, né, disponíveis para a sua campanha. Daqui até as convenções, o que você acha que é possível fazer? Conversar. Nós vamos conversar. Nos próximos dias já vou anunciar outros partidos que estarão junto conosco, até porque os dirigentes partidários não estão felizes da forma que tem sido tratado. Agora, Cileide, vou confessar, talvez esse foi um ponto que o governo tentou a todo tempo me tolir, me cercar para que eu não deixasse a prefeitura. A grande aliança que nós vamos construir é com o povo. Então, é importante ter partidos para ter tempo de televisão, quem sabe para ter fundo eleitoral, mas o mais importante é construir uma aliança com o povo. O governador procurou construir aliança com político, com partido, mas esqueceu das pessoas. E isso eu não vou esquecer nunca. Nós vamos construir uma aliança com o povo e você vai ver a força que nós mostraremos para o Estado a partir de agosto, quando nós podemos fazer as políticas eleitorais. Bom, Gustavo, as campanhas. Mas aí você vai precisar de candidato a senador, candidato a vice, né? E aí, qual que é a sua expectativa? É de construir uma chapa com qualidade política, ou seja, nomes que possam agregar politicamente, ou a tendência é que você busque nesses aliados menores os nomes que faltam para a sua chapa? Ô, Cileide, eu acho que, independente do partido, todas as pessoas têm valores, têm qualidades, e eu tenho certeza que qualquer um desses partidos que estão comigo tem quadros para poder emprestar pessoas para estar ocupando cargos majoritários. Agora, a gente tem tempo para essa construção. No dia 2 se encerrou o prazo de filiação, agora que vai iniciar o processo de diálogo para a construção das chapas. Então, nós temos muito tempo e isso, você pode ter certeza, o homem do diálogo que eu sou, de buscar convergir, nós vamos buscar, sim, quadros que possam colaborar, contribuir, não só do ponto de vista político, mas também, claro, no futuro muito breve, nos ajudar a fazer uma gestão voltada para o povo, fazer o Estado de Goiás que está parado, que está no marasmo, voltar a crescer e decolar. Você falou recentemente, na semana passada, em risco de sofrer perseguição política, e da polícia, inclusive, né? A que especificamente você se referia? Cileide, primeiro aqui dizer que eu acredito nas instituições, no Ministério Público, na Polícia Civil, no Judiciário. Eu defendo e sei o quanto nós temos pessoas sérias nessas instituições. Agora, infelizmente, poucos, né, muitas vezes topam ser utilizados, né, muitas vezes são enganados, alguns até talvez sabem, né, porque há cerca de 6 meses começou muito burburinho de pessoas dizendo se fulano te der problema aí vai ser promovido, algumas ameaças e coações que não são só comigo. Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas que estão hoje com o governador estão por conta de medo. E 2 meses atrás, Cileide, um veículo
de comunicação, que eu não vou citar o nome, porque eu não vou dar publicidade para ele, mas soltou uma matéria, depois eu posso te mandar isso, tem seu telefone privado, dizendo que um prefeito de uma cidade acima de 700 mil habitantes, assim que renunciar, seria preso. Eu entendi aquilo como uma ameaça vinda do Palácio para mim, e eu não vou aceitar isso, né? Eu não tenho nenhum temor, eu não devo, eu sou uma pessoa que estou há mais de quase 14 anos na vida pública, nunca tive um problema sequer, vivo a mesma vida simples que eu sempre vivi, e não terei medo, né? E eu sei que isso era um recado para que eu não deixasse a prefeitura. O que eu fiz quando fiz, eu acho que uma coletiva na prefeitura, foi para dizer que eu estou à disposição das autoridades policiais, do judiciário, do Ministério Público, obviamente porque se quiserem fazer qualquer tipo de questionamento, eu já me coloco à disposição para elucidar ou responder qualquer que seja o questionamento. Mas por conta dessa matéria específica, Sileide, que para mim foi uma ameaça pública, eu fiz questão de dizer que realmente eu não tenho nenhuma preocupação e nenhum medo, né? E você sabe o que ocorreu comigo nas eleições passadas, onde o governador desce na minha cidade de helicóptero para fazer uma carreata com adesivo do tamanho do mundo no seu peito e manda fechar um posto. Não foi as autoridades policiais, foi ele, né, que mandou fechar aquele posto. E eu já tinha sido avisado, se eu não saísse de Goiânia, eu teria problema. Então, infelizmente, esse é o estado que nós vemos hoje, antidemocrático, de perseguição, um estado onde, infelizmente, as pessoas não podem se manifestar. Aqueles servidores públicos que se manifestam são mandados para cidades mais distantes. Alguns aqui que estavam comigo, que infelizmente, por medo, né, deixaram de me apoiar. Alguns me avisaram, inclusive, por mensagem. Eu não vou colocar ninguém em dificuldade, mas hoje a gente vive realmente um estado caótico por conta dessas práticas antigas, né, da política traiçoeira. O agora ex-secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, fez uma nota dizendo que você estava criando um factoide político. Como é que você viu isso? Olha, eu vou te falar que eu respeito o Rodney, eu tenho admiração, acho que ele fez um bom trabalho. Eu agora não dei nenhum recado para ele, né? O que eu fiz foi responder uma nota e eu nunca vou me acovardar, eu sou uma pessoa de coragem. As pessoas às vezes me perguntam, né, Gustavo, você deu um passo de fé. Eu falo de fé e de coragem. Aprendi com meu pai, você conheceu muito bem, Sileide, a ser um homem destemido, a ser um homem que defende os meus ideais e defende aquilo que acredito. Então, eu nunca ficaria na prefeitura por medo de qualquer tipo de problema como esse. Então, estou colocando a minha vida, a minha conta bancária, enfim, o meu sigilo telefônico à disposição da justiça, da polícia, de quem quer que seja, mas dizendo que estou muito tranquilo para fazer o que eu fiz, que foi renunciar ao meu mandato no dia 31 de março. Gustavo, uma pergunta aparentemente pessoal, mas eu acho que tem a ver com a questão atual e se possível, gostaria que respondesse. Você, como prefeito, tinha salário de prefeito e, portanto, você tem uma família, você tem que sustentar essa família. Agora, como candidato sem o cargo, como é que você vai ter uma renda mensal para pagar suas despesas? Sileide, minha mulher continua na prefeitura, então ela continua secretária. Eu tenho, enfim, outras rendas, além, infelizmente, você sabe que meu pai partiu e deixou herança, não só para mim, mas para minha família. Então, eu tenho condição, sim, de me sustentar. Alguns amigos têm me procurado, querendo me ajudar, mas eu estou muito tranquilo. Vivo uma vida simples, então também não sou uma pessoa que vive no luxo, né? Sou pessoas de hábitos bem simples e estou muito tranquilo, tenho condição de me manter, não só até as eleições, mas pelo resto da minha vida. Minha família tem aqui um comércio onde eu tenho as minhas retiradas, então a gente está tranquilo. Tem alguns aluguéis que meu pai deixou e que os meus irmãos podemos ter acesso, então eu estou muito tranquilo com relação ao mantimento meu e da minha casa. Bom, voltando às questões de partidos, em que pé que está a conversa nesse momento com o PL e com o PP? Quer dizer, vocês continuam com a possibilidade de aliança? Não? Como é que estão? Ô, Sileide, até o dia 2, a conversa era para minha filiação. Eu vou confessar que eu tentei sim para o PL, isso é público, né? Essas coisas não ficam escondidas. Conversei com o Baldi para me filiar também ao PP, e não foi possível agora. A partir de agora, a conversa para que nós possamos construir a chapa majoritária. Não só a chapa majoritária, outros partidos que
fazem parte da base do governo e que não estão felizes e que estão conversando comigo. Então, até as convenções, alguns partidos poderão sim convergir nesse projeto e a partir de agora é diálogo, é conversa. Claro, eu acho que também é importante, Sileide, a candidatura do PL, a candidatura de outros partidos, para que o eleitor possa ter aí condição de fazer a escolha daquele que mais se assemelha ao seu projeto. Aliás, Maguito fazia uma defesa que todos os partidos no primeiro turno deveriam ter, sim, candidaturas majoritárias. Então, essa lutar outras candidaturas, eu acho que é importante para que nós possamos fazer os apontamentos tanto daquilo que deixou de acontecer, do que não acontece, e principalmente daquilo que nós poderemos fazer aqueles que somos candidatos. E eu acredito que nós temos condições de fazer grandes debates, que vai ser importante para que o eleitor possa escolher aquele que mais se assemelha com o projeto que ele espera para os próximos 4 anos. Eu troquei os nomes dos partidos. Eu queria dizer republicanos e PP, e não PL, né? Que pé que estão as conversas com esses partidos que não têm candidatos próprios ao governo? Tá. Não, acho que é a mesma resposta, Sileide. Eu vou dialogar. Eu tenho conversado ainda com o PSD, eu tenho conversado com outros partidos, enfim. Agora, esse momento é o momento da gente sentar para poder organizar a pré-campanha e a partir da próxima semana eu volto a rodar o interior e também volto a conversar com os partidos. Bom, mas ainda há o Republicanos... Hoje, você acha que ele está aberto ou ele já está mais fechado com o governador, em função do prefeito Rogério Cruz? Sileide, eu acho que todos esses partidos que pretendem lançar candidato a senador conversam comigo, conversam com o governador, conversam com o ex-governador. Eu acho que esses diálogos são importantes e a gente só vai saber realmente do desfeito depois que as escolhas forem feitas. Bom, por fim, Gustavo, a gente tem visto aí, tanto você, quanto o governador Caiado, quanto o próprio Vitor Hugo, correndo praticamente numa mesma raia, ou seja, num eleitorado aí que tende a votar em Jair Bolsonaro. Você não vê isso como um problema, vocês estarem disputando todos do mesmo eleitorado e deixando aí fora uma parte considerável do eleitorado que não votaria em vocês pelo fato de vocês estarem apoiando Jair Bolsonaro? Sileide, eu sempre fui um homem do diálogo. Você sabe que eu tive, na minha reeleição, 22 partidos me apoiando. Então, sou uma pessoa que eu realmente sempre trabalho para convergência. Eu fiz uma opção, ouvindo as pessoas que estão ao meu lado, ouvindo a minha família, conversando comigo. Então, e eu não poderia ser incoerente por conta de não ter dado certo, voltar, enfim. Agora, vou buscar, sim, conversar com todos, aqueles que tenham outros candidatos, né? Que não tenham candidatos a governador, para a gente tentar um alinhamento no primeiro turno. Agora, mais do que, acho que é importante essa discussão nacional, que é também importante, é a discussão estadual. E nós vamos trabalhar para construir uma frente ampla de oposição ao governo Caiado e espero que a gente tenha muita parcimônia, acho que muito equilíbrio, para a gente poder ter essa paz nesse primeiro momento, quem sabe no segundo momento também construir outras alianças. Bom, o Juscelino Braga já disse não a uma possível aliança com o Marconi Perillo, que é a oposição a Ronaldo Caiado. E aí, você desistiu de Marconi Perillo? Acho que o governador Marconi até está como pré-candidato a governador do estado de Goiás. É óbvio que tem esse distanciamento do Braga, que foram aliados e tiveram problemas. Eu acho que nesse momento é momento de dialogar, mas a candidatura do governador Marconi, acho que ela é importante também nesse processo que nós vivemos nesse momento, né? Eu nunca escondi que tenho um respeito e tenho diálogo com ele, né? Quando o Maguito deixou a prefeitura, o Maguito teve uma aproximação, o Marconi sempre foi muito respeitoso comigo quando eu estava na prefeitura, nunca estivemos em campos políticos, no mesmo campo político, mas sempre houve respeito. E ele, candidato, terá meu respeito. Eu acho que a candidatura dele, inclusive, é muito importante nesse momento. Mas você não vai mais conversar com ele para uma possível aliança, ele candidato a senador na sua chapa? Nesse momento eu acho que é difícil, né, por conta dessa posição do Braga. Agora, vou conversar com todo mundo. Eu acho que é importante a gente estar dialogando, sim. A única coisa que eu posso dizer é que ele tem o mesmo sentimento que eu tenho, que Goiás parou, que Goiás precisa de se desenvolver, Goiás precisa de voltar a ter diálogo com todos, enfim.
e ele poderá, sim, fazer a defesa da sua candidatura. Eu farei da minha, né? Se não for possível, né, nesse momento, eu tenho certeza que no segundo momento a gente vai trabalhar para estar junto. É possível formação de uma chapa aí com o PSB, PSDB e IPT? Você acha que seria um problema para a sua candidatura? Sim, eu já defini o meu lado, Sileide, e nesse momento eu teria... aliás, nesse momento não, eu posso aqui afirmar que eu tenho dificuldade de buscar essa aliança. Rubens. Prefeito, ex-prefeito, né? Tem uma pergunta que vem de ouvinte aqui que é sobre a gestão em Aparecida, né? Como é que o senhor deixa a gestão, que legado o senhor deixa? Mas antes disso, eu queria perguntar sobre uma questão mais conceitual desse jeito de pensar. O senhor basicamente apresentou que pensa de forma semelhante ao ex-governador Marconi Perillo. Como é que o senhor acha que o eleitor vai entender essa comparação de gestões nessa eleição de 2022? Né? A gestão de Ronaldo Caiado com a gestão anterior do PSDB e de Marconi Perillo. Ou seja, votar no senhor seria também votar num possível governo próximo ao que foi o governo do PSDB? Porque aí há uma diferença do jeito de pensar. Né? Ronaldo Caiado insiste em criticar a gestão passada. O senhor elogia a gestão passada? O Rubens, o que eu disse é que nós dois temos o mesmo sentimento, que é que o governo está parado, né? Eu, na verdade, eu sou filho do MDB, eu nasci e cresci dentro do MDB, então sempre fomos oposição ao governador Marconi Perillo. Agora, óbvio, eu acho que ele teve boas ações, teve algumas coisas que o Estado avançou nesses 20 anos que ele esteve à frente, e tem algumas críticas também. Agora, acho que é importante dizer que eu tenho o meu modelo de gestão, eu tenho a minha forma de conversar, de dialogar. Quem quiser avaliar como eu sou, é só olhar os meus 5 anos e 3 meses que eu estive à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Agora, o sentimento que nós temos, né, e não é só eu e o ex-governador Marconi, não, é a maioria da população goiana, é que realmente o Estado está parado, que nós temos um governo que vive de factóides, de fake news e que não tem se apresentado da forma que as pessoas esperavam. Eu mesmo que não apoiei o governador Ronaldo Caiado, porque apoiei o Daniel, esperava que ele fizesse um governo bem diferente do que ele tem feito. Então, isso eu acho que a maioria de nós goianos concordamos. E para finalizar, a pergunta que vem aqui do professor Djalma, que é ouvinte da Sagres, está nos acompanhando aqui na live no YouTube e também mandando perguntas pelo Zap. Aí ele mandou várias perguntas, a que eu escolhi fazer aqui, viu, Djalma? É uma que o Djalma está mandando já tem algumas semanas. Ele quer saber o que é que vai ter no centenário de Aparecida de Goiânia. E, principalmente, a pergunta aí diretamente ao senhor, né, que não é mais prefeito, é qual é o legado que o senhor deixa em Aparecida de Goiânia, mas ele quer saber o que é que nos 100 anos Aparecida tem aí para apresentar nesse ano. Ô Rubens, eu acho que nós deixamos uma cidade mais humana, uma cidade onde as pessoas têm mais acesso à saúde, qualidade, à educação, né? Nós buscamos e construímos uma cidade inteligente, que é um caminho contínuo. Nós temos uma cidade que é toda fibrada, uma cidade que é vídeo monitorada, uma cidade onde nós temos trabalhado essa questão da desburocratização permanente, transparência. Nós temos uma cidade mais bela, uma cidade onde a mobilidade foi valorizada, né? As pessoas têm mais facilidade para se deslocar hoje dentro da cidade. Enfim, acredito que eu deixo a cidade, assim como o Maguito fez, melhor do que quando recebemos, e o Vilmar vai ter condição de dar sequência a isso. Até estamos deixando recursos em caixa previsionados para levar infraestrutura para toda a cidade. E no centenário, Rubens, nós teremos aí um calendário repleto de atrações, o nosso tradicional Aparecida Show. Nós já tivemos esse final de semana um grande evento e teremos tanto eventos culturais, esportivos, quanto momentos de reverenciar aqueles que colaboraram com a história de Aparecida de Goiânia. Então, esse ano realmente é um ano importante para o cidadão aparecidense e, além de uma série de obras que estarão sendo entregues ou iniciadas, é um calendário cheio de eventos para a população comemorar esses 100 anos de história. É isso, Mendanha. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um grande abraço, bom dia, boa sequência aí no trabalho. Até mais. Abraço, Rubens.